Salve, salve galera, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vou reagir um vídeo aqui. Cara, mandaram esse vídeo aqui pra mim reagir, né? Falando aí do nosso Neymar. E a pergunta é, será que ele vai pra Copa? Eu tinha feito um vídeo dele, tá ligado? Com alguns lances ali do ano passado, ou foi a virada? Não, foi esse ano. Acredito que foi esse ano que eu tinha feito um vídeo dele ali, falando um pouco dos lances, né? Da vinda dele do Santos e tal. Cara, até o momento eu acho que ele não vai na Copa não. O que vocês acham? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos dar-lhe aqui, reagindo à profecia de Neto sobre o futuro de Neymar, se cumpriu. Bora lá. Primeiro, deixa eu ver se eu tô compartilhando. Beleza, tudo de boa. Bora. 10 anos, vocês vão... O Neymar tem quantos anos? 24, Ronaldo? 25, né? 25. Então, daqui 6 anos, eu duvido que o Neymar seja o que o Cristiano Ronaldo é hoje. Em termos de futebol, em termos de grana, em termos de jogar futebol mesmo, de fazer os gols, das responsabilidades, de tudo. Eu duvido. Existe uma frase que o craque Neto repetiu durante anos sobre Neymar. O Brasil ignorou, a imprensa ridicularizou, o próprio Neymar respondeu com piada. Essa frase era: Esse cara era para ser o maior jogador depois do Pelé. Eu acho que ele é um jogador excepcional, acho que ele é um monstro de jogador. Mas deixou de entender isso. Ainda há uma oportunidade para ele ir para a Copa. Existe uma frase que o craque Neto repetiu durante anos sobre Neymar. O Brasil ignorou, a imprensa ridicularizou, o próprio Neymar respondeu com piada. Essa frase era: você era pra ser o maior depois de Pelé, mas você escolheu não ser. Hoje, com a Copa chegando e o nome de Neymar fora dos últimos amistosos da seleção, essa frase não parece mais loucura, parece a coisa mais honesta que alguém disse sobre ele. Santos, 2011. Um menino de 19 anos fazia coisas com uma bola que não parecia um humano. Só que, mano, eu tenho que concordar, cara, com o Neto, tá ligado? Eu discordo com algumas atitudes, às vezes, do Neto ali, mas com essa questão aí eu concordo, mano, dele dizer que realmente era pra ele ser o maior. Porque, cara, falando em números, tá ligado? Se você for pegar a artilharia, irmão, da atual seleção brasileira, nem artilharia, nem vou falar da questão da artilharia, vou falar da questão de números de gols. Eu tinha... Pode me atualizar aí, tá, gente? Mas eu tinha visto a última postagem dessa comparação de números, que o Neymar, se eu não me engano, ele tem 79 gols pela seleção brasileira, ou 77, é 70 e pouco, 70 alguma coisa, eu acho que eu acredito que é 79 gols mesmo, com a camisa da seleção brasileira. E se você for pegar a seleção brasileira atual sem ele, tem um número, todos os jogadores, tá ligado? 56 gols. A diferença é gritante. Eu, particularmente, cara, na minha opinião, fechou? Eu acredito que o Vini Júnior, ele não vai passar o Neymar. Falando com a camiseta da seleção brasileira. Cara, eu acho que o Vini Júnior, ele não vai passar. Acho que Endrick, eu tenho minhas dúvidas. O Endrick é aquela questão, ele não é muito valorizado pelos técnicos, tá ligado? E, assim, quando a gente pega... Cara, quando a gente pega, assim, torcedores, não tô falando de torcedor de um clube específico, torcedor no geral, tá ligado? Cara, eu acho que a galera, torcedor, valoriza muito mais ele, dizendo do Endrick, do que o próprio time. Eu não tô dizendo pelo Lion, o time atual, mas época do Real Madrid, quando ele estava no banco. Assim, cara, nome como Estevão, como Endrick, como Vini Júnior, Rodrigo eu nem falo, mas sei lá, cara, eu tenho a minha opinião que eles não vão chegar no Neymar não, mano. Dribles que não existiam no manual, gols que paravam estádios. Pelé disse em entrevista que ele seria o melhor do mundo. O Barcelona pagou 88 milhões em 2013 e ele entregou. Ao lado de Messi e Suárez, formou o ataque mais letal da história do clube. Ganhou a Champions, ganhou La Liga. Era o terceiro melhor do mundo, atrás apenas dos dois maiores de todos os tempos. Em 2017, Neymar deixou o Barcelona. Trocou o melhor time do mundo pelo PSG por 222 milhões de euros. A justificativa era sair da sombra de Messi, ser o protagonista. Só que aí que tá. No Barcelona eu tenho também uma outra opinião. O Neymar no Barcelona, não sei se vocês concordam. Cara, eu acredito que o Neymar ele apareceu em uma época errada. Não digo época errada. E um momento errado, sabe? Acho que é a mesma coisa, sei lá. Mas vamos lá, acho que ele apareceu por quê? Cara, ele chegou, já estava em alta ali. Messi e Cristiano Ronaldo, irmão.
tá ligado? E quando o Neymar foi pro Barcelona, cara, acho que na minha visão, velho, acho que o Neymar ele merecia assim a bola de ouro na época ali de 2014, 2015. Sacou? Mas é aquilo, né, velho? Tipo, pra mídia já tinha alguém, a pessoa certa pra ganhar. Entendeu? Era sempre os dois, Messi ou Cristiano. Entendeu? Eu acho que até mesmo hoje, cara, na atualidade, assim, o próprio Cristiano Ronaldo, ele disse que ele não acredita muito nessa questão da bola de ouro, mano. Ele fala que hoje em dia, entendeu? Se ele tá dizendo, né? Eu por fora, assim, a minha opinião por fora, eu acho muito roubo. Acho que tem muita coisa envolvida nesse meio, tá ligado? Porque, velho, o Neymar, ele merecia, assim, sem puxar saquismo mesmo, tá ligado? Eu gosto muito do Neymar, mas eu confesso que atualmente, assim, ele não sei lá, cara, ele não tá no auge, óbvio, mas ele não quer. Eu acho que ele não quer entregar o que ele consegue entregar. Sacou? Eu acho que, tipo assim, ele deixou o futebol de lado pra realmente focar na mídia, de ser um cara mais popular. Ele já é mais um estilo mais popstar, tá ligado? Ele deixou realmente o futebol de lado, porque é aquilo que eu penso, velho, se ele realmente for pra entregar, ele consegue, mano, isso a gente não pode negar. Não tô dizendo também entregar uma coisa que ele entregava em 2010, 2012, 2014, tá ligado? Tipo, se você for pegar o Santos mesmo, mano, o atual, você vê que ele faz alguma coisinha ou outra, você vê uma diferença quando ele tá em campo, troca de passe, posicionamento na área, participação em gol. Eu tinha visto também ontem, inclusive, também essa estatística no Santos, que em 15, eu não sei se foi em 15 jogos ele tem 10 gols, 15 participação em gols e 5 assistência. Ah, mas no ano o Santos jogou tantos jogos, ele jogou... Beleza, velho, mas vamos falar do momento ativo dele. Vamos falar no momento que ele... Tipo assim, dos jogos que ele realmente estava dentro ali no Santos, tá ligado? Ah, o Santos acho que jogou 40 jogos, ele jogou 15. Tá, foda-se, tudo bem. Eu sei que é importante sim ele ter bastante números em campo com o Santos atualmente. Mas vamos falar realmente, cara, assim... Entenda uma coisa, vamos colocar assim, por exemplo, o time do Santos jogou 10 jogos e ele jogou 7. Ah, mas os outros 3, tô nem aí, mas vamos lá, ele jogou esses 7 jogos. Cara, vamos analisar sem meter hater, tá ligado? Sem bater hater. Vamos dizer que nesses 7 jogos ele teve participação em gols, ele fez gol, fez assistência. Não é isso que é importante? O importante é fazer gol, pô. Só que aí que eu falo, o Santos atualmente não consegue, infelizmente, acompanhar o Neymar. Tá ligado? Não tem como a gente comparar um Santos de 2010, 2009 lá, tá ligado? Não tem como a gente comparar. Hoje, atualmente, o Santos não tem como, tá ligado? Lógico que vai cair nas costas dele. É óbvio. É a mesma coisa. Vamos falar que se o Neymar não entrasse pro Santos, ele entrasse aí, sei lá. Eu não vou falar nem do PSG, nem Paris Saint-Germain. Sei lá, não sei dizer que se ele entrasse em qualquer time europeu aí de fora... Cara, óbvio que ia cair muita responsabilidade em cima dele pelo nome dele, não é a forma que ele tá atuando em campo. Tudo, mano, que o Neymar for fazer hoje, sempre a mídia vai colocar um negrito lá, Neymar, tá ligado? Independente, mano, da onde ele está, em qual time ele está. É por causa Neymar. A gente sabe que o nome dele, atualmente, não só no Brasil, cara, você pega os jogos na Sul-Americana do Santos... Cara, acho que foi o último jogo da Sula do Santos, acho que foi essa semana mesmo, velho. Acho que foi terça-feira, hoje é quinta, acho que o Santos jogou na terça, acho que foi isso. Cara, a torcida adversária do Santos aplaudiu o cara, pô, agradeceu pelo cara estar ali. Olha que era a torcida adversária. Pô, pelo nome, Neymar. Ganhar a Champions como o número 1. O Brasil comprou, a imprensa comprou, o mundo comprou. Neto não comprou. Neto não tava olhando pros gols, tava olhando pras escolhas. Fevereiro de 2019, Paris. Neymar... É isso que eu tô dizendo, ó. Ali foi falar do Neto. Mas eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, elas olham muito essa questão. Tá ligado? Hoje em dia, a maioria das pessoas estão olhando as escolhas do Neymar. Ah, ele é independente. Se ele jogar 10 jogos, ele fazer 15 gols. Exagerei, mas beleza. Vamos falar que ele faz 15 gols. As pessoas não vão olhar isso, velho. Vão olhar as escolhas a partir... do momento que ele começa a optar por festa, balada, trair a mina, enfim. Não tô dizendo que ele tá traindo atualmente, mas quando rolava esses boatos de traição, o povo começa a olhar isso. Esquece muitas coisas que o cara tá fazendo em campo, entendeu?
Pé fraturado, metatarso do pé direito. O PSG estava em fase decisiva da Champions. A seleção se preparava para a Copa América. Tudo dependia da sua recuperação. Neymar deu uma festa para 500 pessoas. Cantou no palco, dançou, de muletas. A Red Bull patrocinou. As fotos circularam pelo mundo. No dia seguinte, Neto foi ao ar. Não tava com raiva, tava com algo pior. Que novinho mimadinho. Zé Ruela. Para não falar outra coisa, para não faltar com educação com ele. Na mesma hora, Neymar fez piada, a imprensa defendeu o jogador, os torcedores atacaram o apresentador. Mas o padrão não parou. Quando chegava a hora de escolher entre o prazer e o sacrifício, Neymar sempre escolhia o prazer. Em março de 2025, Neto foi ao programa com uma lista. Simples. Uma coluna com anos, outra com eventos pessoais de Neymar, outra com o que aconteceu em campo naquelas mesmas datas. 2020, virada do ano, lesionado. 2021, carnaval, lesionado. 2022, festa do Covid com o país de luto, suspenso. 2023, aniversário da irmã, cartão vermelho. 2024, cruzeiro, problema muscular. 2025, carnaval, contratura na coxa 2 dias depois de ficar 6 horas em pé na Marquês de Sapucaí. 10 anos, sem uma exceção. É coincidência ou eu sou contra o Neymar? Durante todos esses anos, ridicularizar o Neto virou esporte nacional. Quando chamou Neymar de pipoqueiro em 2022, viraram um meme. Quando disse que o PSG ficaria melhor sem ele, foram ao ar pra destruir essa ideia. Quando montou o slide das festas e lesões, a resposta foi sempre a mesma. Você é louco, você é invejoso, você não gosta do Brasil. Aí o PSG mandou o Neymar embora em 2023. E aí que eu falo, mano, eu acho que assim, é muito válido sim fazer essa comparação. Porque faz muito sentido. Porque, tipo, olha como que é louco. O cara se lesiona e tá em festa. Lógico que o povo vai falar. Tanto a mídia aí, jornalística esportiva e a mídia geral, mano. Até página de fofoca. Óbvio que os caras vão falar. Pô, putz, peraí, o cara lesionou, tá em carnaval. Cara, vamos pegar um exemplo aí, Lucas Moura. Cara, ele se lesiona e dá realmente o que a gente sabe pela postagem, certo? Que o cara, ele também, ele se recupera fora e dentro de casa. Saiu até, inclusive, que ele é bem rígido com isso mesmo, tá ligado? Que, tipo assim, ele tá treinando lá no CT de São Paulo, Barra Funda, só que, sei lá, alguns momentos aparece ele treinando em casa, fazendo alguma coisa ou outra em casa. E isso que eu acho legal, tá ligado? Tipo assim, putz, você percebe que o foco do cara é se recuperar, entendeu? Lógico, aqui eu sei que aqui a gente tá falando do Neymar, mas eu entendo que o Lucas Moura, atualmente, ele tá devendo muito pelo São Paulo, mas não é essa a questão. O que eu quero dizer aqui é o quê? O cara se lesionou, o que o cara tem que fazer? Putz, mano, ele priorizar a recuperação para que ela consiga ser mais rápida, independente se ele vai estar em casa ou na casa de parente, mas ele tem que priorizar a recuperação. Não tem como você se recuperar, tá em uma boate, cara, e dormir 5 horas da manhã, independente se você tá bebendo ou não, tá ligado? No ano seguinte, sem ele, o PSG ganhou a Champions League pela primeira vez na história. Neto não disse, eu avisei. Não precisou. Porque o padrão continuou. No Al Hilal, Neymar assinou o contrato, recebeu todo o salário e jogou 5 vezes em um ano inteiro. Voltou ao Santos em 2025, tentando se recuperar para a Copa, e em agosto, com o Santos perdendo 6-0 pro Vasco, tava chorando no gramado enquanto o Neto olhava para a câmera e dizia: esse sujeito foi mandado embora do PSG e o clube virou campeão da Champions. Na seleção, absolutamente nada. O Messi foi campeão do mundo, o Mbappé vice e o Neymar, nada. Absolutamente nada. Março de 2026. Ancelotti leu os nomes pros últimos amistosos. Neymar não estava. Não é o corte definitivo. A lista da Copa ainda não saiu. Ele ainda pode ser convocado. Neto nunca foi delicado. É barulhento, exagerado e impossível de ignorar. Ele merece daí! Porque Neymar não perdeu pra um adversário. Não perdeu pra uma lesão inevitável. Não perdeu pro tempo. Não perdeu pra falta de talento. Neymar perdeu pra si mesmo. E o Brasil assistiu a isso acontecer em câmera lenta durante 15 anos. Pense no que ele tinha. Aos 21 anos era o melhor jogador da América do Sul, sem discussão. Aos 23 estava no Barcelona, formando com Messi e Suárez o ataque mais letal que o futebol já viu. Aos 25 era o terceiro melhor jogador do planeta, atrás apenas dos 2 maiores de todos os tempos. Nenhum brasileiro chegou tão perto disso desde Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno é exatamente o espelho que dói. Ronaldo também foi devastado por lesões. 2 joelhos destruídos, convulsão antes da final de 1998, anos inteiros apagados pela dor. Mas quando ele voltava inteiro. Cada retorno era uma declaração. Cada gol marcado depois de uma cirurgia era uma resposta a quem havia duvidado. A Copa de 2002, 2 gols na final, careca, com um sorriso que o mundo inteiro lembra até hoje. Foi construída em cima de escolhas feitas nos bastidores que ninguém viu. Neymar também passou por lesões graves. Mas a diferença não estava nas lesões. Estava no que ele fazia quando não estava machucado. E nisso, o craque Neto nunca deixou de apontar. Que novinho mimadinho. Zé Ruela.
Para não falar outra coisa, para não faltar com educação Quando o com Neymar ele. estava suspenso em 2022, Neto foi ao ar com uma pergunta simples: onde ele está agora? A resposta que veio dos bastidores era sempre a mesma: festas, cruzeiros, eventos, lives. Havia um jogador que havia confundido fama com grandeza e que achava que o talento sozinho bastava para atravessar qualquer obstáculo. Não bastava. E depois do PSG veio o Al Hilal, talvez o capítulo mais revelador de todos. Um contrato milionário, uma estrutura construída para recebê-lo, uma torcida que foi ao aeroporto esperá-lo como se fosse a segunda vinda. Neymar jogou 5 vezes. 5! Depois de meses parado, voltou ao Santos com a justificativa de que precisava de ritmo para chegar à Copa. Mas ritmo não se busca quando a Copa tá chegando. Ritmo se constrói anos antes. E o Brasil tava olhando para um jogador tentando construir em meses, o que deveria ter preservado em anos. Neto olhou pra tudo isso e disse apenas: Deus deu um talento que talvez nem Pelé, Romário, Cruyff, Messi ou Cristiano Ronaldo tenham. Esse cara era pra ser um dos maiores da história do futebol mundial. Mas é um chorão. Deus deu um talento tão grande para ele, mas um talento que talvez nem o Pelé, nem o Romário, nem o Cruyff, nem o Messi e nem o Cristiano Ronaldo tenha. Porque esse cara é bom do lado esquerdo, bom do lado direito, ele é veloz, ele faz gol. Esse cara era para ser um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, mas é um chorão. É um chorãozinho. Não era crueldade, era luto. O luto de quem viu de perto o que aquele talento poderia ter sido e acompanhou declaração por declaração, jogo por jogo, festa por festa, o momento em que a promessa foi ficando pra trás. E o Brasil, que durante anos escolheu atacar o mensageiro, agora tá parado diante da mensagem. Essa história não é sobre o Neto tá certo, é sobre o que acontece quando um padrão fala mais alto do que qualquer argumento. Neymar tem o talento, sempre teve, 79 gols pela seleção não mentem, mas durante anos o Brasil confundiu talento com comprometimento. Porque era mais fácil acreditar na promessa do que enxergar o que estava na frente de todo mundo. O Neto enxergou e pagou o preço de ser o homem mais ridicularizado do esporte brasileiro por isso. Agora a Copa tá chegando, o nome ainda pode ser chamado. Tudo ainda pode ter um final diferente. Mas aquela frase: você era pra ser o maior depois de Pelé, Mas você escolheu não ser. Já não parece mais o grito de um apresentador barulhento. Parece uma previsão do que aconteceria. E o Brasil inteiro torce, em silêncio, para que o Neto esteja errado desta vez. 10. Boa. Rapaziada. É isso, mano. Coloca no comentário a tua visão, tua opinião, o que você acha desse vídeo. Você acha? Qual a sua visão? Você acha que realmente o Neto tá certo? Tudo que ele disse foi correto? Eu, no meu ponto de vista, eu concordo com ele em partes. Na verdade, na maioria das vezes que o Neto sempre vai falar do Neymar, eu tô concordando com ele, né, neste momento atual. E, cara, eu acho que assim, o Neymar, ele optou por outra coisa hoje em dia, cara. Eu acho que o foco dele é... Cara, é rolê mesmo, fazer dinheiro, jogar um poker. Não vejo nada errado disso, tá ligado? Eu só acho que ele tem que ser mais humilde. Ele só tem que ter mais a humildade de sei lá, falar, putz, cara, vou me aposentar, não tô focado, não quero. E boa, mano. Ninguém vai apagar o que ele fez lá atrás, tá ligado? Ninguém vai apagar, mano. Se ele dizer isso, sair ao público, putz, cara, eu tô parando aqui, ninguém vai apagar, pô. Tá ligado? E é inegável que realmente ele, cara, assim, na minha visão, se não fosse todos esses problemas, toda essa questão da mídia, dele querer ser popstar, tá ligado? Não, deixar o futebol, mano, ele ia ser craque mesmo. Ele é craque, mas tipo assim, falando anteriormente, ele ia, cara, facilmente chegar numa bola de ouro, facilmente ali ele... Cara, a mídia ia ter mais respeito, tá ligado? Tipo, ia ter mais respeito, mano, é na minha opinião, tá ligado? Mas eu acho que ele optou por isso, né, mano? Ele optou por isso. Porque, tipo assim, o que hoje, eu acho que mexe muito com o Neymar hoje, na minha visão, é o quê? É a mente, mano, a mentalidade, tá ligado? Porque, cara, eu não julgo dele tá discutindo com o torcedor, porque se você for pegar a época do Romário, o cara era, o bichão era monstruoso, irmão. O bichão ia pra cima e foda-se. O cara, além de ir pra cima, ele era, putz, era porrada, mano, tá ligado? Então eu não vejo errado, eu não acho que é errado essa questão do Neymar tá ali debatendo com o torcedor, tá ligado? É óbvio que a gente também não, no lugar dele, assim, o que eu faria? Eu poderia debater uma vez ou outra, mas não ia, tá ligado? Meio que pensar, putz, vai cair o mundo do cara tá me questionando, tá me criticando. Eu não ia olhar por esse lado, entendeu? Eu, né? Mas também eu não posso dizer, eu tô falando isso agora, né? Mas a gente não sabe o que tá passando na mente do cara, mano. Eu acho que hoje, pela mentalidade do Neymar tá muito abalada, essa cobrança de ir pra Copa, o que a mídia fica distorcendo muitas coisas, levando o nome dele muita
coisa assim, no sentido, não vai pra Copa, você já era, não sei o que. O cara tem Instagram, pô. O cara, ele às vezes tá ali no celular, é um momento distraído, vê alguma coisa, mexe com a cabeça do cara, não sei, mano. Acho que isso eu não julgaria. Também a gente não pode julgar ninguém, mas eu vejo muitas pessoas apelando por isso, mano. Apelando por esse lado. O cara é fraco, o cara é isso, já era. Mano, mentalidade, mano. Cara, é a mesma coisa, eu trampando aqui com vídeo. Cara, eu já vi diversos comentários, tá ligado? Até apaguei, inclusive, bloqueei, inclusive, 2 usuários aqui no YouTube. Que, putz, já chegou em meu vídeo e falou, você só tem apenas 70 visualizações, você tem apenas 80. Um ou outro vídeo seu que chega a 400, a 500. Desista. Cara, é aquilo que eu falo. Toma uma aguinha aqui que tá calor aqui, hein? É aquilo que eu falo, mano. Se eu tivesse parado, se eu tivesse pensado assim, tipo, putz, mano, não tô dizendo, nossa, pelo jeito que eu tô falando, eu tenho milhões, mas eu digo assim, se eu tivesse realmente acatado esse comentário e falasse, putz, é real, mano, não tô virando, não tô, sei lá, conseguindo crescer, eu vou parar. Não, mano, eu tô aqui postando, persistindo e boa, mano, entendeu? Não sei como que será meu futuro, mas eu prezo, tô focado trabalhando pra isso, tá ligado? Pra eu conseguir ter o melhor, tá ligado? Tipo, não só pra eu conseguir ter o melhor falando de bens materiais, melhor falando financeiramente, entendeu? Mas dizendo assim, putz, cara, eu tô, tipo assim, colhendo o que eu estou plantando, entendeu? Essa é a visão, esse é o meu foco. E, cara, lógico, também numa comparação assim meio besta, mas a gente tá ligado que o Neymar ele é multimilionário, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, você sendo rico ou pobre, nós somos seres humanos. Chega uma hora que nossa mente tá tão ali, cara, obstruindo aquelas coisas negativas, aqueles comentários, haters, pressão. Cara, nossa mente, tá ligado? Muitas vezes ela vai falar mais alto, ela vai deixar a gente pra baixo, vai colocar a gente ali numa visão que tipo, putz, mano, o que eu faço? Muitas vezes aquelas vozes dentro da gente que fala desista, você entendeu? Eu não sei, não tô decifrando, o Neymar tá passando por isso. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu olhando assim, cara, ele, em muitas atitudes, em muitas coisas que ele está fazendo, dá pra perceber um pouco, tá ligado? Que ele tá muito abalado psicologicamente. E isso acontece consequências, infelizmente. Mas é isso, gente. Deixa teu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. E não se esqueça de deixar sua opinião também, se você concorda ou não com o Neto com esse vídeo aqui que a gente reagiu. Fechou? Forte abraço, tamo junto.